Boa noite, gente. Vamos orar. Diz que quando a gente faz com oração fica melhor, é ou não é? Você pode fechar seus olhos. Nós já temos tido muita palavra no dia de hoje. Eu estava lá em cima, ouvindo, depois da palavra do Gessé, a palavra do Guilherme. Ele já me poupou de um monte de trabalho. Inclusive vou pular alguns slides, não tem necessidade de falar muitas coisas que eu ia falar, porque ele já foi usado por Deus. Mas eu estou muito feliz, irmãos, por esse encontro, porque toda vez que a gente para se capacitar, para ouvir, para compartilhar, para aprender, para dividir, nós saímos todos muito edificados. Estou feliz pela presença dos irmãos. Nós temos algumas pessoas de outras comunidades, o que era o nosso objetivo. Nós tínhamos o anseio de fazer o Liderar, que era um evento que a gente tinha todo ano, para a capacitação da nossa liderança, virar uma coisa aberta a outras igrejas. Porque esse é o lado mais bonito de uma igreja. É a igreja se abrir para abençoar mais do que ela própria. Se abrir para abençoar a vida de outras comunidades. E ver que isso aconteceu com outras afiliadas da nossa convenção, então isso me alegra muitíssimo. Nós temos pessoas que nós amamos demais, que são de congregações nossas, que estão aqui esses dias. E isso por si só já valeu a pena todo o esforço de toda a liderança do Liderar para que nós pudéssemos estar aqui. Também estou feliz e grato a Deus pela vida do pastor Gessé. Acho que ele ainda não chegou, mas foram pegar ele lá. O Ronaldo está pegando ele lá. Ele pediu para descansar, ele estava com a voz ruim. O pastor Gessé é assim, é um tesouro que a gente tem na convenção da gente no Rio Grande do Sul. Um obreiro jovem, filho de pastor. Já contou um pouco do seu testemunho aqui, né? Chegou a morar dentro de igreja, dividir a igreja na metade. A outra metade da igreja virar a casa dos pais dele. E ele, com um sonho bem romântico de estudar para prosperar na vida profissional, conseguiu. E quando estava num cargo bem projetado, chegou até a ter uma empresa. Quando estava bem organizado de vida, o Senhor chamou ele para o ministério. E aí ele parou com tudo. Disse que não ia voltar mais para o Rio Grande do Sul, porque estava em Campinas, né? E voltou para lá e está lá, pastoreando uma das melhores igrejas da nossa convenção. Feliz por ele também estar aqui conosco, ter deixado tudo lá para estar aqui. O meu coração está muito feliz por isso. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai querido, nessa hora nós queríamos te agradecer pela tua presença em nosso meio. Na verdade, Senhor, a gente não faz nada para não convidar você para estar conosco, porque se você não estiver conosco, não serve, não é? Então, fica conosco hoje, amanhã, durante todo o percurso desse Liderar, e nós te pedimos essas coisas sabendo que você é um Deus que tem prazer de estar conosco. Quando manifestamos desejo e sede de estar com você, você sempre se propõe a estar conosco. Por isso, renova, Pai, os sinais da Tua presença conosco nessa meditação que vamos fazer agora, no poderoso nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Então, hoje e agora, a proposta é eu expor um pouco sobre a minha vida como líder e a minha vida como pai de família, como líder da minha casa. Essa miscigenação, liderança espiritual, líder de igreja, líder de família, ela produz uma pólvora que, se você não tiver sabedoria, se você não tiver direção de Deus, isso pode arruinar a sua vida pessoal e pode danificar para sempre a sua família. E eu vou começar explicando as razões pelas quais eu já abro essa palestra falando da gravidade do chamado em consonância e em exercício e em paralelo com a construção de uma família. É porque o chamado tem um quê assim de espiritual. E tudo que vem de Deus vem com uma força tão grande
que se você não tiver cuidado para administrar, aquela relação se desequilibra. Eu vou dar umas pinceladas na palavra de Deus para que você entenda o que eu estou querendo explicar para você dentro do texto bíblico. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 5, capítulo de número 5 do Evangelho de Lucas. Lucas 5. Nós vamos ter nesse texto uma cena muito curiosa. É um texto muito específico porque Jesus está chamando os discípulos. No capítulo 5, Jesus foca a construção do seu ministério. Ele vai chamar os seus liderados, seus primeiros liderados, para construir a sua base ministerial, porque ele entendeu que não dava para, com o tempo curto de vida que ele tinha aqui na terra, construir todos os valores que Deus estabeleceu para ele. Então ele pensou assim: se eu quero que esse negócio que eu vim realizar aqui dê certo, eu tenho que começar estabelecendo uma equipe de trabalho. E aí ele vai estabelecer uma equipe de trabalho exatamente liberando para esses chamados um convite para que eles pudessem se agregar à sua equipe, que ele iria ministrar, orientar, discipular, capacitar e depois liberar para fazer em continuidade do seu ministério e da sua obra. Você pensa comigo que o Pedro, ele tinha uma companhia de pesca. Ele não tinha só um barco, ele tinha barcos e tinha funcionários com ele. E um dia Jesus está chegando ali no mar, quando Pedro está vindo de uma pescaria que não tinha sido legal. Aliás, Pedro tem duas experiências com duas pescarias que são muito interessantes. A primeira delas aconteceu na hora do chamado. E a segunda delas aconteceu na hora do desvio do chamado. Era Deus ensinando em Cristo a vida de Pedro, que a vida daquele que é chamado tem que andar em constante estado de dependência de Deus. Esse foi um dos primeiros exercícios como líder de igreja que eu aprendi. Que não era pelas minhas capacitações, pelas minhas habilidades, pelas minhas experiências de vida, que nós íamos estabelecer um ministério vitorioso, senão pela própria misericórdia divina e ação de Deus e o interesse dele de estar congregando vidas num projeto que pudessem ser alcançadas. O Pedro foi encontrado em um dia assim, muito negativo para a vida dele. Jesus, ele precisou do barco, usou o barco de Pedro para pregar a palavra, e depois, como uma forma de recompensa para Pedro, mandou ele ir em águas mais profundas, e aquilo tinha uma sinergia, uma sintonia profética, porque obviamente tudo que ele conhecia espiritualmente era na superficialidade. Ele sabia que o Messias vinha, ele sabia que Deus tinha promessa de envio do Messias, mas era tudo numa superficialidade. Quando ele disse: olha, você vai voltar com seu barquinho, mas vai voltar em águas profundas, ele quis, de uma forma caricata, dizer para Pedro que a experiência que ele tinha de espiritualidade era muito superficial. Ele queria coisas mais profundas com Pedro. Pedro vai, pesca, volta com o barco cheio de peixes, a mesma coisa quando ele desviou. E aí, olha só o que o texto diz. O texto diz assim, ó, no versículo de número 10, na parte B, e o 11. Diz assim, ó: Jesus, vendo Simão voltar da pescaria, disse para ele: Simão, não tenha medo não. Você vai ser transformado por mim agora em pescador de homens. E a Bíblia diz que então eles arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo para o seguir. Eu quero me apegar a essa palavra: deixaram tudo para o seguir. Perceba como a força do chamado produz decisões tão fortes, porque o chamado é uma coisa assim sobrenatural, e tudo que Deus faz, a força de Deus é descomum com a nossa humanidade. Quando Deus fala, quando Ele faz, quando Ele direciona, é uma coisa que gera paixão, gera desistência de coisas paralelas, gera desistência de muitos interesses pessoais. Você muda de objetivo de vida, porque as coisas de Deus são assim, muito fortes.
A Bíblia diz que Pedro deixou tudo, irmãos, tudo, absolutamente tudo, e começou a seguir a Jesus. Agora, você perceba comigo como, para equilibrar a força de um chamado que fez Pedro deixar tudo, com a necessidade de sustentar uma família, porque tinha esposa, porque tinha filho, que estava em casa, que estava acostumado a viver da renda do barco. Pescou, vendeu o peixe, ganhou dinheiro, levava o dinheiro para casa, alimentava a família. Como Pedro ia agora equilibrar isso? Eles nem se preocuparam com isso. Mas não se preocuparam porque eram irresponsáveis? Não, por causa da força do chamado, irmãos. A força do chamado é uma coisa assim sobrenatural. Esse é o primeiro valor que eu queria que os irmãos levassem para as suas vidas ministeriais, porque vocês têm que aprender a administrar isso. Eu me lembro de um dia, eu não sei se o Eduardo está aqui, mas me lembro de um dia que eu chamei o Eduardo e disse: Eduardo, você todos os dias está naquela quadra de futebol liderando o Ministério de Esporte, você precisa fazer equipe, porque você não pode estar todo dia lá, porque você tem mulher e você tem filhos. Não tem sentido de você todo dia estar dentro da igreja e deixar sua mulher e os seus filhos em casa sozinhos. Mas por que o Eduardo estava fazendo isso? Por causa da paixão do chamado. Há uma sobrenaturalidade tão grande que se a gente não administrar isso, a gente vai querer viver dentro da igreja o tempo todo, irmãos. Virando a página, venha comigo ainda no capítulo de número 5, o chamado de Levi, versículo 27. Lucas 5 e 27. Depois disso, Jesus viu um publicano que trabalhava na coletoria e era chefe da coletoria, chamado Levi, e ele olhou para Levi e disse assim: siga-me. A Bíblia diz que Levi na mesma hora levantou-se e, deixando o seu emprego, saiu. Eu vou transliterar o que na Bíblia diz: e deixando tudo, o seguiu. Irmãos, isso é uma quase irresponsabilidade, porque ele era concursado, trabalhava na coletoria. Imagina, como se fosse a secretaria da fazenda agora. O cara era o secretário da fazenda. Aí Jesus passou, viu ele trabalhando naquela sala bonita lá e chamou ele assim, ó. Estava lá no 10º andar, quando olhou para baixo, disse: quem é aquele que está me chamando lá? Aí quando olhou direitinho, ele disse: eita, é Jesus de Nazaré. Abandona emprego, abandona tudo, vai seguir a Jesus. Se você não tiver responsabilidade para administrar a força de um chamado para liderar, você pode trucidar o seu casamento. Então o primeiro valor que eu queria ensinar a vocês é que chamado não pode competir com casamento. Quando eu recebi o chamado, eu fui avisado por Deus quando eu tinha 9 anos de idade. Uma menina que era secretária da casa de mamãe entrou lá em casa e ela, começando a me evangelizar, ela anunciou: olha, eu vim trabalhar na casa do seu pai para avisar você que você vai ser pastor. E quando ela dizia que eu ia ser pastor, eu não entendia nada. Eu tinha 9 anos de idade, eu olhava assim e eu dizia: é um pneu da cabeça. Passou um ano, todo dia me dizendo isso: você vai ser pastor, você vai ser pastor, você vai ser... Quando chegou com um ano, ela disse: olha, eu vou conversar com seus pais no dia de hoje, vou pedir demissão, porque a minha missão aqui na sua casa acabou. Então eu tinha sido avisado por Deus que eu ia ser um pastor. Quando eu estava com 13 anos, 3 anos depois que essa menina saiu lá de casa, papai teve um motorista chamado Adão. O Adão era pentecostal, mas aquele é pentecostal todo. Ele já chegava lá em casa falando em língua estranha. Naquela época não tinha CD, era fita cassete. O carro da usina que o papai trabalhava tinha um rádio, fita cassete. Ele usava umas músicas de fogo, bem pentecostal mesmo. Quando eu ia para a escola com ele, que ele ia me levar, aí ele entrava no carro, botava lá uma fita: você não se incomoda não que eu boto essa fita? Não, pode botar, não tem problema não. Botava, daqui a pouco ele começava a falar língua estranha, misturava língua estranha com profecia, com oração. Era uma coisa do céu naquele carro. E eu me lembro que nos primeiros dias que o Adão estava lá, ele tomado em profecia, ele disse: eis que eu, o Senhor teu Deus, renovo o chamado que tenho com você. Já te avisei que você vai ser um pastor, e agora renovo esse chamado, dizendo que na tua vida, eu, o teu Deus, vou fazer tudo para te atrair a mim.
E ele passou um tempão trabalhando com o papai. O Adão passou mais de um ano, muitos anos trabalhando com o papai e era um crentaço, assim, crentaço. Irmãos, como é bom trabalhar com crente de fogo, como é bom ter crente de fogo do seu lado. É o mundo todo desgovernado, todo mundo reclamando e ele lá, só na glória, só no mistério. Mas isso são só avisos, porque repara só como Deus é sábio. Quando Deus queria me alinhar para o ministério, aí eu conheci a Andréa. E o detalhe, ela não era crente ainda, mas a avó da Andréa era crente. E ela já tinha uma vértice meio assim religiosa. Eu me lembro de que teve uma época que uns testemunhas de Jeová iam na casa dela ensinar ela a Bíblia Sagrada, mas foram poucas vezes, porque ela percebeu que na Bíblia dos testemunhos de Jeová tinha supressões e aí depois ela cortou aquele negócio, mas ela sempre teve um coração muito ligado com as coisas de Deus, gostava de ouvir músicas de Deus, sempre. E aí quando ela entrou na fase mais madura da juventude, ela tinha ido para Recife, nós nos separamos por um tempo, assim, ficamos namorando à distância, né? Mas lá nessa experiência dela em Recife, ela terminou se achegando a Jesus, e na época que ela veio para Jesus, ela me evangelizava, que aquilo não era um evangelismo não, era um bombardeio, irmãos. Era um plano de Deus, aquilo que Deus anunciou que eu ia ser um pastor, não sabia como ia ser, não tinha ideia de como seria, mas eu me lembro que era todo dia, religiosamente, todo dia uma carta, e na carta sempre coisas de Jesus falando no meu coração, e muita oração, irmãos. Ela fez tanta oração por mim, e fez tanto jejum por mim, que se vocês verem as fotos, ela está nas fases de TBT aí. Tá botando umas fotos daquela época que a gente se conheceu aí na internet, no Instagram dela. Você vai ver, ela era dessa grossurinha assim, tanto jejuava, tanto que orava por mim. E assim, ela foi minha mãe espiritual, e é minha mãe espiritual. Vamos dar uma salva de palmas a todas as mães espirituais. Então, eu conheci ela antes do chamado, irmãos. Como é que o chamado vai competir com ela? Eu me arrasei de amor por ela muito antes de conhecer o pastorado. Então, pastorado comigo não compete com família. Família, as pérolas da minha vida são Deus e a minha família. Chamado é serviço, chamado é compromisso, chamado é sim para Deus. Aliás, teve uma época que eu estava assim vivendo um momento de crise com Deus, e eu olhava para pessoas que tinham tantos talentos, tantas habilidades, e eu comecei a perguntar a Deus por que Ele tinha me escolhido, se eu não me achava capaz, se eu não me achava habilidoso, e dei uma relação de coisas que eu não tinha de habilidade, para que Ele percebesse, e para ver, na esperança, se Ele desistia de mim e encontrava um mais habilitado. E aí eu estava no carro dirigindo, irmãos, e dizendo isso para Deus, quando eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Ele disse assim: eu te escolhi porque você me deu sim. Porque quando eu te peço, você faz. Porque quando eu quero, você corresponde. Você pensa que isso é fácil no mundo? Tem muitas pessoas com muitos talentos, mas na hora que eu digo eu preciso, foge. Na hora que eu digo eu quero, não vem. Então, irmãos, a primeira experiência que eu queria colocar é essa. Ministério não pode competir com família, porque se competir com família, o seu ministério vai ser destruído. Ou você destrói a sua família. Das duas, uma. Mas os dois podem servir de confluência, de auxílio, e um pode estar fortalecendo o outro constantemente. É essa experiência que eu tenho lá em casa, irmãos, de ver a minha fé e o meu ministério fortalecido pela família sendo bem edificada e sendo a prioridade da minha vida.
Eles são a minha paixão humana mais imediata. Por eles eu dou a vida. Pelos filhos, por ela, que foi quem me deu os filhos, pelos netos. Sou profundamente apaixonado por eles. E eu vejo que essa paixão tão assim exacerbada, essa força tão incontrolável do chamado ao serviço, ela aconteceu de uma forma assim muito profunda na vida de Abraão. E eu quero ler um texto com vocês, ó. Olha só o texto. Gênesis 12:3. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão, na hora do chamado, quando ele disse que ele ia sair da terra de Ur dos Caldeus, para ir para uma terra que ele ia mostrar. Ele disse que ele não só deu o chamado, mas ele desenhou como ele queria que esse chamado fosse construído. Ele disse assim, ó: você vai rumo à terra que eu vou lhe dar, porque eu quero, através de você, da sua casa, da sua família, do seu exemplo de fé, do seu exemplo de vida, eu quero abençoar todas as famílias da terra. Então perceba o equilíbrio e a consonância de um ministério e uma família equilibrada, irmãos. A nossa família, a sua família, a minha família, tem que ser matriz, tem que ser exemplo, tem que ser fonte de inspiração para as famílias do mundo. O mundo está em desespero, irmãos, sem referenciais, divórcio para todo lado, pessoas se separando e se desconhecendo mesmo depois de ter feito juras de amor. É a tua casa, a tua família que vai abençoar essas famílias com o teu exemplo. É isso que Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você vai sair da sua terra e você vai para a terra que eu vou mostrar, porque eu quero abençoar outras vidas, outras famílias, através da sua família, através da sua casa. Se você for observar o que aconteceu, se você for observar o que aconteceu depois, você vai ver lá em Gênesis, que depois que Deus falou com Abraão, no versículo 4, está dizendo assim: Deus tinha acabado de falar com Abraão. Ele não procrastina, ele não discute, ele não regateia, ele não pede uma promessa de salário, de sustento, ele não pede um aparelho de GPS para não se perder pelo caminho, não pede nada. A Bíblia diz assim: partiu Abraão. Eu gosto disso, irmãos. Obediência é o equilíbrio da relação entre Deus e o homem. O homem que não obedece não serve para ser servo de Deus. Mas isso me traz de novo a consciência da força do chamado. Porque pensa que foi fácil para ele chegar para Sara e dizer: Sara, é o seguinte, Sara, para mim dizer isso para minha mulher, eu vou casar com você, mas eu não queria ficar em Recife, eu queria ir para Maceió. E eu sei o sacrifício que ela fez de sair da casa dos pais dela e ir para um lugar distante. E até hoje eu pago o preço também, porque de vez em quando bate uma saudade nela e ela vai, deixa tudinho aqui e vai embora para lá para ver os pais. E eu dou o maior apoio, porque eu sou o culpado disso. Eu tirei ela de perto dos pais dela, não foram os pais dela. Pensando bem, irmãos, os pais delas tiraram ela de perto de mim, sim. Eu vou corrigir a minha fala, porque eu, quando conheci a André, ela estava aqui em Maceió e depois os pais dela foram para Recife. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que para Abraão chegar a dizer assim: ó, você não vai ver mais a sua mãe, não vai ver mais seu pai, não vai ver mais suas primas, nós vamos embora. E aí eu aprendo um segundo valor que eu queria deixar bem explícito aqui: não existe na vida de um casal um chamado. Os dois são chamados. Inclusive eu vi na discussão aqui de hoje de manhã que há alguém que diz assim: não, mas o chamado é o fulano, é ela, é ele. Mentira do cão, irmão. Se começar a conversar nesse nível, vai dar problema. Os dois são chamados. Toda hora, o meu suporte é ela. E quando ela está preparando alguma coisa para o ministério aqui de mulheres, da igreja, alguma coisa, eu dou suporte a ela, irmão. Vou fazer cafezinho, lanchinho, vou levar para ela enquanto ela está lá no gabinete. E assim, eu sou mais dado a oração e inspiração.
É lógico que eu me preparo, eu leio, é muito comum isso. Mas a Andréa, ela é muito diferenciada, irmão. Se eu for preparar uma mensagem para 1 hora, eu posso gastar 2 horas para preparar uma mensagem. Ela vai gastar 3 semanas. Ela quer ver a história indo, voltando e quer... E vai e volta, vai e volta, vai e volta. É um valor de excelência que ela tem com as coisas de Deus que é admirável. Então o Abraão, ele recebe um chamado, irmãos. E mesmo com toda a dificuldade de equilibrar esse chamado, a Bíblia diz que, vamos repetir? Partiu Abraão. Vamos lá? Partiu Abraão. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quando Deus falar com você, olha, parta porque dá certo. Dá certo. Dias depois, você vai ver que a obediência de Abraão produziu prosperidade, porque já estava rico, muito rico. E obviamente que a riqueza do pastor não são as lãs das ovelhas, mas os milagres que Deus faz no meio do seu povo. A minha maior alegria, irmãos, é ver gente se convertendo, ver gente se libertando dos pecados, vivendo uma vida abençoada, famílias desequilibradas se equilibrando, e tudo isso me anima o coração e são a grande alegria do meu ministério. Não é nem ver uma igreja crescendo de explodir, porque muitas vezes tem pessoas que têm fobia com isso, querem números. Eu não me interesso muito por números, eu me interesso por qualidade de espiritualidade. Eu quero ver gente que anda comigo e que tem história para contar, que quando chegou não estava tão crente, mas agora está tão crente, que se você botar a mão, assim a mão nele, você é capaz de você se queimar, de tão cheio de fogo que ele está. A Bíblia diz que o Abraão partiu, mas esse chamado, irmãos, precisa ser administrado para isso não destruir o seu casamento. Eu me lembro de um dia que um amigo meu chamado Manuel Filho, ele trabalhava na usina Triunfo, era o chefe da garagem da usina Triunfo. O pastor Neco me chamou e disse: "Ô Henrique, eu queria tirar um funcionário que trabalha na usina que seu pai trabalha para ser pastor. Agora, como é o seu pai que trabalha lá, eu queria que você se envolvesse nesse negócio, fosse conversar com ele." Eu disse: "Tá bom, vou conversar com ele." Fui lá conversar com o Manuel, ele disse: "Quando é que é para pedir demissão?" Eu peço agora. A força do chamado, irmãos, é um problema. Aí eu disse: "Não, mas espera aí, rapaz, vamos conversar com o papai, depois você vai conversar com o pastor Neco, vai acertar as coisas, vai ver a cidade para onde era." Aí meu pai, quando eu fui falar com ele, ele disse assim: "Quanto é que a igreja está pagando a ele?" Eu digo: "Ô papai, tu está querendo fazer uma proposta maior do que a igreja para ele ficar aqui, rapaz? Eu não vim avisar você isso não, eu vim avisar que ele vai sair, porque o chamado é o chamado, rapaz, o cara tem que obedecer." Aí ele pelo rádio: "Manuel Filho, comparecer à minha sala, por favor." Aí o Manuel de lá disse: "Já vou, Celso." Ele disse: "Agora, viu? Estou com pressa." Aí enquanto o Manuel Filho vinha, eu insisti nessa pergunta: "Rapaz, tu está querendo cobrir o salário que a igreja vai dar, rapaz?" Aí ele disse: "Você não entendeu nada, ele ganha um bom salário aqui, a família dele vive bem, eu quero saber quanto é que ele vai ganhar lá para ver se esse seu pastor é responsável de tirar ele daqui, dando a mesma condição que ele tem aqui para a família não estar em decréscimo de qualidade de vida. É isso que eu vou querer saber dele." Quando ele chegou lá, aí ele disse assim: "Você já estava sabendo dessa história do Arri?" "Estava." "E já acertou o salário com o seu pastor?" Ele disse: "Não, seu Elcio, o senhor pode me liberar aí, eu peço demissão, salário a gente vê isso depois." O papai botou a mão na cabeça assim e fez: "Meu Deus." É isso, irmãos, o chamado é uma coisa tão inebriante, tão forte, que se você não tiver cuidado, você fica sem tempo para a família, sem qualidade de vida para a família. Você não dá atenção à família que a família precisa para ser bem construída. Construir uma família pede tempo. E aí eu, quando saí de lá, saí com aquela história assim meio desconfiada, fui no gabinete do pastor Neco: "Ô pastor Neco, quanto é que o senhor acertou com o Manuel de salário?" Porque ele lá, ele ganha um salário bom, viu? Aí o pastor Neco, ele tinha uma mania quando estava falando com a gente, né? "Não, Enoque?" Ele botava óculos assim e fazia: "Menino, isso é chamado, Deus providencia." O Manuel era o pastor da igreja de lá, que Deus já tinha feito um milagre, irmãos, e tinha dado uma igreja grande para os irmãos lá na usina Triunfo. Meu primeiro usineiro aí disse assim: "Pastor Neco, os irmãos foram lá pedir um terreno para construir uma igreja." Ele disse: "Não, eu não dou o terreno não, eu dou a construção, só tem uma condição, no dia que vier pregar aqui o pregador da inauguração, o pregador tem que ser meu primo."
Aí o pastor Neco falou comigo, eu já estava fora da Assembleia de Deus, já estava com a CIB. O pastor Neco falou comigo, perguntou se eu ia, eu vou, pastor, oxe, a gente vai deixar de ganhar uma igreja? Vamos sim. Aí eu fui para lá, inaugurar a igreja, e o pastor Manuel era o pastor dessa igreja. Aí sabe o que foi que aconteceu? Essa igreja tinha mais ou menos uns 400 membros, era tudo funcionário da usina, igreja grande. Mas ele não era um pastor de tempo integral, ele era um presbítero que dirigia aquela congregação. Aí o pastor Neco tirou ele. Diz onde foi que o pastor Neco botou ele, gente? Na usina Cachoeira. No mês que o doutor Roberto decidiu não ter mais vila operária na usina. Ele estava desinformado, não sabia que o doutor Robert tinha tomado essa decisão. Tirou o rapaz de uma igreja de 400 membros, botou o cara numa igreja que virou uma igreja de 20 membros e de um salário enorme que ele tinha na usina para os padrões dele. Não era uma pessoa que tivesse uma formação. Chuta aí, um chefe de moenda hoje ganha uns 8 mil reais. Acha isso um salário ruim? Não, um salário ótimo, ótimo. Eu tive que ajudar o Manuel Filho a fazer feira durante muito tempo. E eu vivia no pé do pastor Neco. Pastor, tira aquele homem de lá, pastor, que isso vai gerar um monte de revoltado na família. Mas sabe por que essas coisas acontecem? Porque o chamado é tão inebriante que se você não tiver cuidado, você deixa tudo. A família se prejudica, a família passa fome. Você não sabe quantas vezes eu vi filho de missionário revoltado com a igreja porque a igreja mandou o missionário e não cuidou do missionário lá na missão. Pastor, por que você acha que a sua família tem que estar em primazia e não a igreja? Sabe por quê, irmãos? Porque basta eu adoecer que vocês vão dizer: eu acho que a gente está precisando empossar o Guilherme de presidente dessa igreja, o pastor está meio doente. E a minha família, quando eu estiver doente, não me abandona. A minha mulher, eu tenho certeza, vai continuar comigo do começo até o fim, em nome de Jesus Cristo. O Abraão saiu, partiu. Mas deixa eu dizer uma coisa, que isso é sério, irmãos. E é um problema na vida do obreiro. Ele partiu, mas houve uma inserção na vida do Abraão, que foi um problema, porque ele levou o sobrinho dele, o Ló. Tinha alguma coisa de errado? Tinha não, irmão. Sabe por quê? Porque o irmão do Abraão morreu e o Ló foi ser criado pelo Abraão. Então, irmão, se você é um chamado, um líder, você tem que orar antes das coisas se complicarem na sua vida. Porque depois que complica, se você é responsável, se você é da família, você tem que mesmo cuidar. Não pode ser diferente. Vai botar o sobrinho para fora de casa? Não tinha como viver, o menino era menino. Né? Quando ele saiu para exercer o chamado do Abraão, já estava meio grandinho, né? Já sabia encrencar com o tio, já sabia escolher a melhor terra e deixar para o tio a terra pior. Mas o Ló foi um estorvo na vida ministerial de Abraão, irmãos. Isso é um recado de Deus na vida da gente. A gente deve orar preventivamente todos os dias. Deus, tu sabes que eu tenho um ministério, não deixa que as coisas se compliquem na minha vida. Quando eu conheci a Andréa se converteu, toda a família da Andréa se converteu também. E depois foram se desviando, irmãos. O irmão pregava, parou de pregar, começou a produzir outros frutos, começou a fazer filhos fora de casamento, nunca casou, um descaminhado até hoje na fé. Faz pena, dó dele, irmãos. A outra irmã do meio também se desviou. E a Adla, a mais sóbria, a mais equilibrada, mas mesmo assim uma fé bem fria. Os pais quebraram a empresa, o pai adoeceu, está senil. E essas complicações têm dado muito aperreio à minha mulher. E eu tenho tido o privilégio, irmãos, olha que privilégio, de ajudar em tudo que a minha mulher precisa na casa dela e que o suporte está ao meu alcance. Eu quero ser o suporte dela, porque é um suportando o outro em todo o tempo. Você entendeu? E as complicações que o Ló produziu na vida do Abraão, faltava alguém para administrar esses filtros. Eu tenho administrado esses filtros na vida dela há um monte de tempo. Porque ela é líder da casa dela. É interessante. Quando um cachorro adoece lá, o povo liga para ela: André, o cachorro está doente aqui, o que é que a gente faz?
Aí eu dizia sempre para o meu sogro, para a minha sogra, para as minhas cunhadas: olha, gente, para com isso. A Andréia já tem muito problema aqui, e ela emocionalmente é fraca. E você quer saber, quando vocês botam uma carga de problema tão grande assim na vida dela, isso afeta meu casamento. Afetava nada, irmão, a gente ficava era mais apaixonado. Mas eu tinha que criar esse personagem que era para ela ter menos problema. Você compreende? Porque esse é o meu grande ministério, irmãos. O meu grande ministério não é ser pastor da Batista Gênesis, não. É ser pastor da Andréia. É amar ela acima de todas as coisas. O Abraão vai, tem as complicações de Ló, mas ele cumpre o papel de crente, irmãos. Ele não abandona Ló, ele ora por Ló, ele socorre Ló, vai arrancar Ló das mãos de um grupo de ladrão. Na fé estava complicado para ele, se atrapalhou, mas aquilo não obstruiu o seu ministério. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você orou, quando você interviu e mesmo assim complicações vieram na sua vida, isso não pode ser a força suficiente para que o seu ministério fique comprometido, não. Seu ministério está acima disso. Imagina se eu vou ficar triste porque meu sogro está senil, porque a gente tem que ajudar ele todo dia, toda hora. De jeito nenhum, para mim é um privilégio, que eu me sinto filho. E a cada ação de benefício que eu faço na casa dela, eu sei que estou semeando no coração dela uma semente de paixão do meu coração por ela. O Abraão suportou o peso de Ló, e isso não atrapalhou o seu ministério. Mas quer ver uma outra interveniência perigosa, irmãos? Ele notou que não tinha filhos, e a mulher sugeriu que ele deitasse com Agar. Quem é chamado, irmãos, tem que ter uma aliança espiritual com Deus para viver com o radar ligado. A Bíblia não manda a gente fugir do mal, mas da aparência do mal. Se a Agar era bonitinha, bem ajeitadinha, já era para ele dizer: olha, ô Agar, vamos trocar de escrava, que essa daqui tá meio feio o negócio aqui, não tá dando certo não. Um dia entrou uma secretária lá em casa, que eu chamei a minha mulher, eu digo: essa mulher é doida, tu tira ela daqui, viu? Tem um pingo de juízo não. E ela tirou, ela ouviu na hora, irmão. Oxe, esperta. Se eu estou dizendo, ela não tem juízo, ela vai deixar uma desajuizada lá? De jeito nenhum, irmão. Mulher ficou lá dando sopa, irmãos. Aí a mulher dele foi e deixou, porque era um costume do mundo. Aí eu quero ensinar um terceiro valor. Chamado não tem que andar por valores do mundo. A gente tem que andar pela direção de Deus. Os valores do mundo é: não teve filho, não conseguiu ter filho, não conseguiu gerar, naquela época não tinha capacidade, a obstetrícia não estava evoluída, os médicos ainda não tinham feito o bebê de proveta. Então qual era a solução que tinha? Dormir com a escrava. E a mulher dele disse: durma, e ele foi dormir. Outro enrosco na vida dele. O do Ló não dava muito problema não, porque não foi um enrosco que ele provocou, foi um incidente que a vida produziu. Mas o do filho indesejado deu problema e sério. Se você tem um chamado na sua vida, irmãos, olhos bem abertos, porque o diabo, ele é expert em produzir atrasos na nossa vida, desvios de foco, de atenção, produzir problemas para poder você ficar com a sua cabeça tão cheia de problemas pessoais que você não tem tempo para se envolver com o ministério que Deus te deu. E às vezes, irmãos, isso é uma coisa tão sutil. Por exemplo, aqui em Maceió, agora nós estamos vivendo uma crise financeira tão grande que, se não tiver cuidado, irmão, vai todo mundo embora de Maceió, fica só o pastor Arri pregando só para as cadeiras aqui. E a gente tem que o tempo todo estar orando: Senhor, eu estou aqui nesse lugar e eu vou mudar esse quadro em nome de Jesus Cristo. Vamos orar pela prosperidade desse estado, para que essa não seja a causa de muitas pessoas estarem se descabelando. São empecilhos, são inserções dentro da família, de uma família cristã, que gera problemas. Abraão vai, tem aquele filho, e depois veio o filho da promessa. Eu já estou próximo de encerrar, irmãos. Eu quero construir esse valor na cabeça de vocês. Um grande líder constrói um grande ministério, alicerçado em uma grande família. E ele constrói o futuro dessa família.
eu gosto de ver a última ação de Abraão. Está velhinho, mas ele quer deixar seu filho encaminhado. Ele pede o Eliezer para ir entre os seus parentes buscar uma esposa para o seu filho. Porque ele quer ver o menino casado, quer ver o menino já encaminhado na vida e quer partir, deixar a família organizada. Ei, você que foi chamado para liderar, se preocupe com isso. A tua casa tem que ficar organizada. Faça uma aliança com Deus. Diga assim: Deus, não me deixe partir antes de eu estar com a casa organizada. Eu andei muitos anos aqui com o pastor Agripino. Foi um grande presente de Deus para a minha vida, irmãos. Eu aprendi muita coisa com aquele homem. E não aprendi na Bíblia, não. Aprendi como marido, como pai de família, como chefe de família. Ele cuidou da família como nenhum outro. Quando ele sentiu que estava perto de morrer, ele marcou uma reunião com os filhos todos e ele me ligou e disse: pastor, eu não vou pedir para você vir, eu estou intimando a vir hoje. Prepare uma palavra, porque hoje toda a minha família, depois de muitos anos, vai estar reunida aqui em casa. E nós fizemos um culto na casa dele. Ele anunciou que estava partindo. E ele disse assim: mas eu não quero partir sem ver vocês unidos, sem ver vocês em aliança com Deus, sem ver os que estão afastados dos caminhos do Senhor voltar. Naquele dia foi um quebrantamento na casa do pastor Agripino, uma conversão assim plena de todos os familiares, e se abraçavam e choravam. Eu saí de lá assim com o coração muito alegre, porque a casa estava reorganizada. Na outra semana, o pastor Agripino faleceu, mas deixou tudo no lugar certo, da forma que devia estar. Eu sou profundamente apaixonado pelo ministério que Deus me deu, sou profundamente apaixonado pela igreja que Deus me deu e tem me dado o privilégio de pastorear, sou profundamente apaixonado e admirador da equipe ministerial que Deus me deu aqui. Gente, tudo isso que está acontecendo me gera muita paixão no meu coração. Eu sou profundamente grato a Deus pela vida de vocês, amo vocês demais, demais. Mas quero encerrar dizendo: vocês são a minha prioridade número 2. A minha prioridade número 1 é a dona Andréa e as suas filhas, a minha casa. E assim Deus tem me levantado para ser um pastor, um líder que cuida antes da igreja, que cuida da sua casa. Eu sou profundamente apaixonado pela família que Deus me deu. E o ministério é mimo de Deus, é complemento. Deus me deu porque confiou em mim a tarefa de estar liderando, mas eles são a minha paixão número 1. Amém.